sentir e também de agir. Então, eu quero te convidar a aumentar as suas expectativas, porque Deus surpreende nós, cada um de nós, de uma forma gloriosa. Então, Deus não tem pouco para fazer, Deus tem muito, mas Ele sempre vai trabalhar em relação à nossa expectativa. Quantos têm expectativas aqui? Então, eu quero falar nessa noite e ministrar sobre o tema: permita o amor de Deus fluir. Permitir o amor de Deus fluir é uma das grandes responsabilidades que a gente carrega como filhos de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que talvez no topo da lista de prioridades que você tem como filho, como filha de Deus, é permitir que o amor dele flua através de você. Talvez isso não vai ser fácil, talvez isso não será tranquilo, talvez isso terá os seus desafios, mas a verdade é que permitir o amor de Deus fluir deve ocupar o topo da lista de um filho de Deus. Um filho de Deus tem que ter essa consciência muito apurada e muito prioritária na sua vida. O amor de Deus, ele é real. O amor de Deus, ele é incomparável. O amor de Deus é ilimitado e poderoso e está sendo aperfeiçoado em nós, até nos tornar filhos maduros, filhos que se parecem com o Filho de Deus, que é Jesus. Então, à medida que nós vamos desfrutando desse amor e dando lugar a isso, nós estamos amadurecendo na fé, nós estamos amadurecendo nas nossas relações, nós estamos amadurecendo na nossa maneira de pensar, nós estamos amadurecendo naquilo que fazemos, porque fazemos, com qual motivação nós carregamos. Então, esse amor de Deus, ele tem o objetivo de, sendo aperfeiçoado em nós, nos tornar filhos maduros. Foi por causa deste amor que teve origem no plano de salvação, Jesus, ele realizou uma grande obra que ele quer que se estenda em nós. Percebam, Jesus foi condenado a uma morte cruel, a uma morte sangrenta, a uma morte totalmente arbitrária. Ele foi julgado de maneira injusta, à noite, na calada da noite. Jesus foi julgado de maneira inadequada por autoridades que não poderiam sentenciá-lo à morte. E tudo isso como parte desse grande plano do amor de Deus por nós. Então, Jesus, ele foi condenado enquanto nós fomos resgatados e libertos. Jesus foi condenado para nosso resgate e libertação, ou seja, libertação da escravidão do pecado, para a gente amar a Deus. Obrigado, Felipe. A gente amar a Deus e ser o Senhor de todo o nosso coração. Obrigado, Felipe. Então, o convite que a gente tem aqui é É brincadeira de estátua? Eu acho que está pipocando, né, Felipe? Pronto, obrigado, Felipe. Então, esse amor que Jesus demonstrou por nós na cruz do Calvário, ele é um convite a nós louvarmos a Deus e sermos gratos todos os dias. Louvar a Deus e ser grato todos os dias. Então, porque o amor de Deus nos alcançou, porque o amor de Deus nos libertou, porque o amor de Deus nos transformou, nós precisamos louvá-lo e agradecê-lo todos os dias. Todos os dias. Então, se há uma característica que nós precisamos ter diante desse amor, é a característica da gratidão. A gratidão precisa transbordar na sua vida, porque esse amor te alcançou. Olha o que a palavra vai dizer em Efésios capítulo 2 e versículo 1 a seguir. Efésios 2, do verso 1 em diante. E vos vivificou
estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Você pode repetir isso comigo? Éramos, por natureza, filhos da ira. Como os outros também eram. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Pela graça. O Paulo começa no versículo 1 dizendo que nós fomos vivificados, ou seja, nós tornamos a ter vida. E vida por quê? Porque estávamos mortos nos nossos pecados e ofensas, na depravação do pecado que, desde que esse veneno do pecado entrou na humanidade, impregnou e transferiu para todos os descendentes de Adão. Então estávamos mortos nesses pecados. O versículo 2 vai dizer que a gente era liderado, preste atenção, liderado por um sistema maligno do mundo. No mundo existe um sistema maligno que governa, que lidera a forma de pensar e de sentir das pessoas. O Paulo está denunciando isso aqui no versículo de número 2. Efésios 2:2 diz que havia um espírito deste mundo, o curso deste mundo, ou seja, uma operação maligna que governa o sistema do mundo e que nos governava também. Por isso que nós éramos desobedientes. Por isso que nós éramos, como falamos aqui recentemente, inimigos de Deus. Por isso que a gente não queria nada com Deus, nada com o Evangelho, nada com o amor de Deus. Porque a gente era governado, liderados por esse espírito maligno. Então, versículo 3 diz que isto era uma realidade do passado. Olha a expressão, nós também antes andávamos. Esse verbo aqui está no passado. Quem andava não anda mais. Quem andava pode ter parado de andar. Então, quem era liderado por essa influência maligna, por esse sistema maligno que governava o mundo, por causa de Jesus, essa pessoa não é mais governada por esse sistema maligno. Eu posso ouvir um amém? Essa é a nossa realidade. Então, quem não é mais governado, porque andava segundo o curso deste mundo e não anda mais, esse tipo de pessoa, o versículo 3 diz, está em guerra. Guerra contra o quê? Guerra contra a carne, guerra contra as suas vontades, guerra contra os seus pensamentos. O Paulo diz aqui, a gente andava nos desejos da carne, fazendo a nossa vontade ou a vontade da carne e dos pensamentos. E por causa disso, nós éramos filhos da ira. Esse era o cenário nosso. Essa era a nossa realidade. Agora perceba, é nessa realidade que o amor de Deus nos encontrou. O amor de Deus te encontrou enquanto você era um filho da desobediência, um filho da ira, alguém que andava segundo os seus pensamentos, segundo as suas vontades. O amor de Deus nos encontra nesse momento. Eu acho impressionante algumas pessoas que andam com Jesus e dizem assim, não, eu vou tomar uma decisão de andar com Jesus depois que eu colocar a minha vida em ordem. Pois é, nunca vai tomar essa decisão. Sabe por quê? Porque não é você
capaz de colocar a sua vida em ordem. Você não tem capacidade de colocar a sua vida em ordem sozinho. A capacidade que temos de nos arrepender dos nossos pecados, de perdoar as pessoas, de amar as pessoas, essa capacidade vem do alto, não é sua. Então essa ideia de, não, primeiro eu organizo a minha vida, depois eu ando com Jesus. Primeiro eu organizo a minha vida, depois eu atendo o chamado e o propósito de Deus para a minha vida. Irmão, isso é utopia, isso é mentira do diabo. Não tem como a gente corresponder a esse amor, sendo que a gente não mergulha nele, e porque estamos nesse amor, esse amor vai nos transformando, esse amor vai nos amadurecendo, esse amor vai nos tornando humilde, esse amor vai nos tornando misericordiosos, este amor vai nos tornando generosos, este amor vai nos tornando pessoas preocupadas com os outros e não conosco apenas. É o amor de Deus que faz isso por nós, irmão, não é a gente. Agora veja, versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Eu gosto dessa expressão. Ele não é rico, ele não tem um grande patrimônio. O Paulo usa uma expressão aqui que eu amo, ele é riquíssimo em misericórdia. Riquíssimo em misericórdia, e pelo muito amor com que nos amou. Diga isso comigo, eu fui muito amado. Irmão, isso aqui deveria ser suficiente para todos nós que estamos em busca de outros amores. Para todos nós que estamos em busca de outros amores. Eu tenho certeza que a Nádia me ama. E eu amo ela. Eu tenho certeza disso. Agora preste atenção. A minha certeza de ser amado não vem do amor que a Nádia tem por mim. A minha certeza de ser amado é porque eu tenho um Deus que muito me amou. E porque eu tenho um Deus que muito me amou, eu vou ter condições de amar a Nádia. Aqui há uma controvérsia, porque tem muita gente buscando outros amores para começar a amar a Deus. E na verdade, primeiro nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E esse muito amor, como diz Paulo, com o qual Ele nos amou, nos torna capazes de fluir no amor. De fluir no amor, não só por nós, mas pelas pessoas. E aí Paulo vai terminar o versículo 4 dizendo assim, aliás, o versículo 5, estando nós mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça vocês são o quê? Ou seja, há uma nova identidade concedida porque vocês se identificaram com a graça de Cristo. Tem uma nova identidade aí, brotou uma nova identidade. Brotou algo novo de Deus. Então, o Paulo está dizendo, irmãos, a gente está em guerra. Para permitir o amor de Deus fluir, perceba isso, você vai ter guerra. Guerra contra o quê? Guerra contra o diabo e contra o inferno? Sim, mas principalmente guerra contra você mesmo. Guerra contra os seus pensamentos. Guerra contra os seus sentimentos. Guerra contra a cultura na qual você vive, o ambiente que vivemos. A gente está em guerra. Então nós amamos, porque somos amados, mas a gente tem consciência de que nós estamos em guerra contra o inferno e contra nós mesmos. 2 Coríntios capítulo 10, o Paulo vai explicar esse nível de guerra que a gente está envolvido. Olha o que ele diz, versículo 3. 2 Coríntios 10, 3. Porque andando na carne, não militamos o que, gente?
A expressão militar é uma expressão de combate. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo: nós estamos em guerra, nós estamos em combate. Nós andamos na nossa natureza humana, mas nós estamos em guerra contra essa natureza. Versículo 4: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Já que estamos em guerra, uma das principais características da guerra é minar, destruir, arrebentar com as fortalezas do adversário. E já que o adversário sou eu mesmo, as fortalezas quem está carregando sou eu. As fortalezas quem está carregando é você. Você tem fortalezas de pensamento, você tem fortalezas de sentimento, você carrega buscas por outros amores, o seu coração e o meu coração é inclinado a formar ídolos. Tudo isso faz parte dessa guerra espiritual, dessa guerra contra nós mesmos. E ignorar isso, irmãos, é a pior tolice que a gente pode fazer. Quer ser tolo? Seja, ignore essa realidade. Diga: não, isso aí é conversa do pastor, isso aí é conversa de Paulo, isso aí é conversa dos crentes, isso aí não existe. Pois é. Então ignore. A realidade, a verdade bíblica. Olha o que Paulo diz no versículo 5. Ele fala sobre a necessidade de destruir os conselhos, destruir toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que é um conselho, irmãos? É essa corrente filosófica, essa fortaleza cultural que a gente vive. São esses pensamentos do politicamente correto. É esse pensamento, é esse apelo da sociedade. E tudo isso Paulo chama de conselhos. E Paulo diz também: nós temos altivez. O que é altivez? É o coração orgulhoso que nós temos. Nós temos um coração orgulhoso que precisa ser rendido a Jesus, rendido a esse amor. E Paulo segue: tudo isso, seja os conselhos ou seja a altivez, se levanta contra o conhecimento de Deus. Por isso, olha a parte final do versículo 5. Pode deixar o versículo, por favor. Levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: nós precisamos olhar para Jesus e submeter tudo o que nós carregamos a Ele. Submeter o que a gente pensa, submeter o que a gente sente, submeter a nossa atitude, submeter os nossos planos, submeter os nossos sonhos, submeter os nossos ideais, os nossos projetos. Tudo tem que ser submetido a Cristo. Paulo está dando aqui uma orientação sobre guerra, sobre combate. Segue quem quer, abraça e acata quem quer, vive a cultura do reino quem quer. A pergunta é: onde está o amor de Deus nisso tudo? Pastor, isso é um cenário de guerra. Onde está o amor de Deus? Pois é, irmãos, o amor de Deus está justamente aqui, ou seja, no fato de quem ama Deus faz de tudo para agradar. Quem ama a Deus de verdade está disposto a fazer renúncias, a fazer entregas, a se render, a revisar o seu projeto de vida. Quem ama a Deus está disposto a abrir a sua agenda para o Senhor, a abrir o seu coração para o Senhor e permitir Ele mudar, Ele transformar. Então, quem ama
o Senhor está disposto a fazer de tudo para agradá-lo. Está tudo bem, você nem sempre vai conseguir fazer de tudo. Mas, como a Nádia disse aqui agora há pouco, Deus está de olho na intenção do teu coração. Deus está de olho na motivação que você carrega. Uma coisa é você não conseguir tentando agradá-lo. Outra coisa é você não conseguir porque nem sequer você se dispôs a agradá-lo. Você já arrumou uma desculpa no meio do caminho. Uma coisa é Deus dizer algo para o Gabriel, e Gabriel dizer assim: Senhor, eu não vou fazer porque é muito difícil, vai dar muito trabalho, eu vou assumir muitos riscos. Outra coisa é Jesus dizer algo para Gabriel, eu assumi aquilo e não dá certo. Mas Deus viu o meu coração, que eu abracei o que Ele mandou fazer, e eu fui. Muitos de nós nem se damos o trabalho de nos dispor a corresponder a esse amor. No meio do caminho a gente arruma uma desculpa. No meio do caminho a gente arruma um pretexto. No meio do caminho a gente arruma um argumento nosso. Esses somos nós, irmãos. Eu estou falando da guerra que nós enfrentamos. Isso aqui é um abrir de coração. No meio do caminho, nós, como diz o versículo 4 do capítulo 10 de 2 Coríntios, a gente arruma pretextos, argumentos. Então, o que nos impede de amar a Deus? A nossa desconfiança. A nossa desconfiança, na raiz dessa falta de amor, dessa incapacidade de responder ao amor de Deus, está a desconfiança. Será que Deus realmente é bom? Será que Deus realmente me ama? Eu já fui traído por tanta gente. Eu já fui rejeitado por tantas pessoas. Eu já fui enganado e decepcionado e frustrado por tanta gente. Será que Deus realmente me ama? Como Ele diz me amar? Pois bem, é para essas perguntas que a presença de Deus revelada traz convicção e certeza do quanto Ele nos ama. Eu quero enfatizar Efésios capítulo 2, versículo 4. Eu quero que isso salte diante dos seus olhos. Efésios capítulo 2, verso 4. Deus é riquíssimo em misericórdia. Deus é riquíssimo em misericórdia. As suas falhas e os seus erros não esgotam as misericórdias de Deus. Pastor, então eu vou falhar e errar espontaneamente. Não é isso que eu estou dizendo. Se você está pensando assim, você não entendeu o Evangelho. Eu estou dizendo que as nossas falhas e os nossos erros não esgotam as misericórdias de Deus. Não esgotam. Porque Ele é riquíssimo em misericórdia. E mais, Ele nos ama com muito amor. Como eu gostaria que você se sentisse tão amado, mas tão amado, que todos os outros amores percam sentido na sua vida. Que todos os outros desejos percam o brilho para você. Que todas as outras recompensas que você tem ao ceder um pecado, a uma tentação, elas percam o valor. Como eu gostaria que você saísse daqui com a certeza de que você é muito amado. Só que isso acontece por revelação. A palavra de Deus tem que entrar na forma de revelação no teu coração para você sair daqui com essa consciência, com essa certeza. Então, como é que a gente permite o amor de Deus fluir? Eu trago aqui 3 respostas a essa pergunta. Como permitimos o amor de Deus fluir? Número 1, a gente tem que aceitar esse fato de que somos amados. A gente tem que aceitar o fato de que somos muito amados. Muito. E ser muito amado nos faz ser ativados para fluir no amor. Ou seja, nada vai mudar o amor que Deus tem por nós. 1 João 4,16, por favor. Acompanhe comigo, 1 João 4,16.
e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Nós conhecemos e cremos. Crer e conhecer. O apóstolo João está dizendo assim: nós cremos e conhecemos esse amor. Nós cremos e desfrutamos desse amor. Nós cremos e apalpamos esse amor. Esse amor é real. Esse amor não é um conto. Esse amor não é uma fábula. Esse amor não é uma declaração vazia. Não, esse amor é real. Nós cremos e nós conhecemos esse amor. Nós precisamos conhecer o amor de Deus, irmão. Nós precisamos desfrutar desse amor, nós precisamos ir mais fundo nesse amor, nós precisamos nos render a esse amor, nós precisamos nos abrir a esse amor, nós precisamos ser arrebatados por esse amor, nós precisamos desse amor a ponto dos outros amores perderem o sentido para nós. Não estou dizendo que você não deva amar as pessoas, mas eu estou dizendo, o amor de Deus precisa arrebatar o teu coração. Você precisa ser arrebatado por esse amor, capturado por esse amor. Quando você ouviu a expressão Deus te ama, Jesus te ama, essa expressão tem que cortar as suas entranhas. Tem que acessar você e fazer todo o seu corpo reagir. Quando a gente conhece, não só crê no amor, quando a gente conhece o amor, esse amor, irmãos, leva a gente a outros níveis de intimidade com Deus, outros níveis de compreensão da fé. O apóstolo João diz, a gente precisa crer sim no amor, mas nós precisamos conhecer. Deus é amor, e quem está em amor, está em Deus, e Deus está nele. Por que esse amor é tão importante, pastor? Eu te respondo com as palavras de um outro apóstolo, do apóstolo Paulo. Esse amor, irmãos, vai te arrebatar para uma posição acima das dificuldades. Eu vou repetir isso. Esse amor te arrebata a uma posição acima das dificuldades. Não quer dizer que você não vai ter dificuldade, mas quer dizer que você vai reagir diferente a elas. Você vai reagir de outro jeito. Olha o que Paulo diz em Romanos 8, versículo 36. Paulo diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Primeira situação, morte. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. 37. Mas em todas estas coisas, somos o que, irmãos? Mais do que vencedores. E por que mais do que vencedores? Porque a gente foi amado. A gente está acima de algumas coisas. Ah, pastor, mas isso não é uma fala presunçosa? Não, irmão, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que o amor, ele nos arrebata a uma posição de intimidade, ele nos arrebata a uma posição acima das circunstâncias. Olha o que diz o verso 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do que, gente? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada e nem ninguém pode nos separar deste amor quando a gente está projetado nesta posição de amor a Ele. Nada e nem ninguém. Não são criaturas angelicais, não são demônios, não é o próprio Satanás, não é o inferno, não é circunstância, não é terremoto, não é pandemia, não é falta de dinheiro, não é sobra de dinheiro, não é doença, não é saúde, não é ser amado ou deixar de ser amado. Nada nos arrebata deste lugar.
Se eu estou sendo arrebatado deste lugar, irmão, eu preciso me perguntar se eu estou realmente mergulhado nesse amor, se esse amor realmente está ganhando a forma que Deus planejou que ele ganhe em mim. Então, primeira forma de permitir o amor de Deus fluir, aceite o fato de que você é amado. Pare de lutar contra isso. Amanhã, quando você enfrentar os seus problemas, os seus primeiros dilemas de novembro, para de olhar para você e dizer: ai, Deus não me ama. Ama sim. Ama sim. Fecha a boca e enfrenta o problema. Fecha a boca e vai para frente. Hoje de manhã a gente ministrou aqui sobre o tema escolhendo o certo quando as coisas não dão certo. Porque um mito que tem na mente de muito cristão é o seguinte: eu escolhi o certo, vai dar tudo certo na minha vida. Mentira! Às vezes, escolhendo o certo, as coisas podem dar errado. Aí, porque deu errado, eu corrijo a rota e refaço a minha escolha. Não! Se você tem certeza, convicção, escolha o certo e se mantenha no certo, ainda que dê errado. Ainda que dê errado. Conserva o teu coração. Então, número 2. Como é que a gente flui no amor de Deus? A gente precisa se livrar, irmãos, das amarguras e nos livrar das amarguras através do perdão. Olha o que diz o Salmos 86, verso 5. Salmos 86, 5. Deus te ama e Deus te perdoa. Eu vou repetir: Deus te ama e Ele te perdoa. Porque Ele te ama, Ele te perdoa. Pois tu, Senhor, és bom e pronto. Pronto. Deus está pronto. Ao que, gente? A perdoar. E abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Prontidão para perdoar. Porque Ele nos ama, Ele está pronto a perdoar. Se arrependa de coração, se volte para Deus, porque o perdão é algo plenamente libertador. Se há amargura, você precisa praticar mais perdão. Se a tua caminhada está pesada, aqui vai uma dica. Fica a dica. Se a tua caminhada está pesada, investigue com mais qualidade quem são as pessoas que você ainda não perdoou. Se está muito difícil, se a bagagem está muito pesada, se a sua jornada é muito, sabe, aquelas coisas muito travada, muito... você tem crente que você pergunta para ele assim: como está, irmão? Eu estou na guerra, está pesado. Tá bom, eu entendi. Vai ser guerra mesmo. Mas se está muito pesado, começa a investigar. Pode ser que exista na sua vida pesos desnecessários porque você não perdoou alguém. Ou ainda porque você não perdoou a si mesmo. Deus já te perdoou, mas você não se perdoou. Você acha que você merece punição, porque o seu erro é muito grave. E esse Deus que é riquíssimo em misericórdia, Ele está sendo muito bonzinho com você em te perdoar. Então fica na sua mente aquela ideia de que você quer ser mais justo do que Deus. Você querendo ser mais justo. Não, Deus, o Senhor não pode me perdoar. Não, misericórdia, tem que ser punido, Deus. Que loucura é essa, irmão? Que insanidade é essa? Que evangelho é esse que a gente aprende? O Deus da Bíblia é riquíssimo em misericórdia. E se Ele é riquíssimo em misericórdia, é porque Ele nos ama. E se Ele é riquíssimo em misericórdia e nos ama, Ele nos perdoa. E se Ele nos perdoa, quem somos nós para não nos sentir perdoados? Quem somos nós? Então, repito, se a tua jornada está muito pesada, investigue com detalhe se você já perdoou todo mundo que você deveria perdoar. E investigue também se você perdoou a si mesmo. Investigue.
Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. O Senhor Jesus disse: porque se perdoardes os homens suas ofensas, também o vosso Pai Celestial fará o que, gente? Vos perdoará a vós. 15. Se porém, não vos perdoardes, não perdoardes os homens as suas ofensas, ou seja, se você não perdoar, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Perceba como é que a gente se livra da amargura, perdoando, dando e recebendo perdão, dando, oferecendo e recebendo perdão. Precisamos do perdão para seguir saudáveis a nossa jornada. Existem pessoas, irmãos, que estão tendo problemas seríssimos com depressão e com ansiedade, porque elas não perdoaram pessoas. E eu não estou dizendo que todo problema de depressão e ansiedade é falta de perdão. Eu estou dizendo que, por não liberar perdão, algumas pessoas são mais tendenciosas a desenvolver depressão e ansiedade. Os fantasmas ficam perseguindo. Aquela ansiedade de encontrar a pessoa que você não perdoou, tira a sua paz. Aí, se eu encontrar a pessoa, meu Deus, como é que eu vou reagir? Como é que eu vou reagir? Essa ansiedade é porque você não perdoou, porque se você solta, a palavra diz que você será solto. Soltai e soltar-vos-ão. Você precisa soltar. Solte. Torne a sua jornada mais leve. Está pesada porque você quer. Está pesada porque você ainda não desfrutou de todos os recursos que o perdão de Deus tem para você. Como é que a gente flui no amor de Deus? Terceiro e último lugar, a gente precisa recusar qualquer pensamento ou sentimento de ódio. Recusar. E como é fácil odiar nos nossos dias, hein, irmão? A gente vive uma sociedade polarizada. As pessoas estão ensinando brancos odiarem negros, negros odiarem brancos. As pessoas estão ensinando ricos odiarem pobres e pobres odiarem ricos. A sociedade está ensinando pessoas de direita odiarem pessoas de esquerda e pessoas de esquerda odiarem pessoas de direita. A sociedade está ensinando a todo tempo a polarização, ao ódio contra os diferentes. E se você quiser fluir no amor de Deus, se você quer fluir nesse amor, você precisa recusar o ódio na sua vida. Aqui está mais uma guerra. Você precisa recusar o ódio que a sociedade está tentando iniciar todo dia a ter. 1 João capítulo 4, verso 20 e 21, e esse é o último texto que eu quero ler, diz a palavra: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, ou odeia o seu irmão, essa pessoa é o que, gente? Pecou por odiar e pecou porque mentiu. Pecou, é um pecado duplo. Peca porque está odiando e peca porque está mentindo. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus quem não viu? 21. E dele nós temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ame. Recuse o ódio. Recuse essa mentira podre
nojenta que o sistema deste mundo está tentando nos influenciar diariamente. Você que é trabalhador, para de odiar o seu patrão. Você que é patrão, para de odiar o seu funcionário. Você que é filho, para de odiar o seu pai ou a sua mãe. Você que é mãe, pai, para de usar a sua boca para maldizer o seu filho. Haja em você palavras de sabedoria, que haja em você palavras de edificação, que haja em você palavras amorosas que refletem o amor pelo qual você foi amado, que haja em você uma nova maneira de reagir, de se relacionar com as pessoas, que haja em você uma disposição pronta para interagir com esse amor, porque você é muito amado. Para de resistir a isso. Pastor, mas meu pai me abandonou. Como é que eu sou amado se meu pai me abandonou? Pastor, como é que eu sou amado se o meu esposo, a mulher pergunta, o meu esposo me abandonou por causa de uma outra mulher, como é que eu sou amada? O amor de Deus supera todos os outros amores. Todos os outros amores estão em um nível, o amor de Deus está no nível superior. Por favor, sobe o nível. Vem, vamos juntos, sobe o nível, irmão. O problema é que a gente está esperando muito nesse nível de amor aqui, ó. A gente está esperando muito aqui e pouco lá. Sobe o nível. Interaja com esse amor. Perceba a realidade desse amor, se renda a ele. Se quebrante, se abra. Seja tocado, ativado por esse amor. Pai, eu quero te agradecer pelo teu grandioso amor por nós. O Senhor muito nos ama. O Senhor muito nos ama. E porque somos muito amados, somos também muito perdoados. Perdoa-nos, Senhor, por carregar esses pesos desnecessários. Perdoa-nos porque o Senhor diz que a caminhada contigo é leve e nós tornamos ela pesada simplesmente porque não perdoamos, porque não praticamos a tua palavra, e isso faz a nossa caminhada com o Senhor ser pesada. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa cada um de nós nessa noite. O Senhor, como diz a tua palavra, está pronto a perdoar. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Não há culpa que o Senhor não possa remover. Não há peso que o Senhor não possa tirar. Não há fortaleza que o Senhor não possa derrubar. Por isso, Pai, nós tomamos as armas espirituais nessa noite. Nós tomamos, Senhor, a couraça da tua justiça. Nós tomamos, Senhor, o cinto da tua verdade. Nós tomamos, Senhor, o calçado da pregação do evangelho da paz. Nós tomamos o capacete da nossa salvação. Nós tomamos o escudo da fé e a espada do Espírito. E queremos nessa hora fazer guerra. Queremos nessa hora combater. Queremos nessa hora declarar a toda voz enganadora do inferno, a toda voz enganosa da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa. Nós declaramos em alto e bom som: nós somos amados. Nós somos amados. Independe do que acontece, independente das nossas dores, independente das nossas aflições, independente dos nossos processos, independente do que estamos vivendo, nós somos amados pelo Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que esta verdade revelada caia no coração da tua igreja nessa noite. Toque de uma forma sobrenatural o coração da tua igreja nessa noite.
Que a gente inicie esse mês de novembro com a convicção de que somos tão amados, Senhor, que somos arrebatados por este amor, somos controlados e governados por este amor. Não é o espírito desta era que nos governa, não é o espírito deste mundo quem dita as regras para nós. Nós somos governados pelo Espírito da verdade, pela palavra da verdade, pelo Cordeiro de Deus que apagou os nossos pecados. Por isso, Senhor, vem sobre nós, aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor. Faz arder o nosso coração de amor pela sua presença. Faz-nos fluir neste amor, Senhor. Faz-nos estarmos arrebatados todas as manhãs por esse amor. Queremos te amar, queremos te amar, queremos fluir neste amor. Oh Jesus. Igreja, se coloca de pé. Há uma ativação de amor sobre nós nessa noite. Há uma ativação do amor de Deus sobre nós aqui. Se abra isso, se permita, receba desse amor. Abra suas mãos. Pai, como sacerdotes, comece a orar por isso. Comece a orar e vai recebendo. Como sacerdotes, nós levantamos a voz intercessora, levantamos a voz profética, levantamos como povo do Senhor uma intercessão e declaramos: este amor, irresistível amor, grandioso amor, incalculável amor, o teu amor, Senhor, toca e nos arrebata nessa noite. Toca e nos arrebata nessa noite. Porque amamos, perdoamos. Porque amamos, somos perdoados. Porque amamos, Pai, decidimos amar e servir, compreender, ser pacientes. Ser pacientes. Vamos adorar. Jesus, Jesus. Ei, Jesus.